Começa agora o programa Ensinos de Jesus, com Marciel Lobato, Pastor Jorge Duarte, Fábio Bolognese e Priscila Covo. Programa Ensinos de Jesus. Olá, povo de Deus, estamos de volta com o programa Ensinos de Jesus. É um grande privilégio estarmos aqui para podermos tratar mais um pouquinho dos assuntos do Mestre, ou seja, daquilo que Deus deixou escrito na Bíblia Sagrada para nós. É um privilégio termos vocês como os nossos ouvintes, né? Essa audiência especializada que nós temos aqui nestes meios de comunicação que temos através da rádio, do YouTube, do Facebook e também do Instagram. É um privilégio estarmos aqui. Eu estou aqui com os meus amigos de sempre, que nos ajudam a fazer o programa. Quero cumprimentar primeiramente a Priscila. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, Marciel? Tudo bem, amigos? Sejam todos bem-vindos. Vamos aprender um pouquinho mais sobre a saúde, os princípios que Deus tem para a nossa vida. Hoje o programa vai ser daqueles que você não pode perder. Não desligue o rádio, não saia de perto do rádio ou do celular ou do YouTube. Não saia, porque o programa hoje vai ser muito importante. Nosso diretor técnico, Dr. Fábio, tudo bem? Olá, Marciel, tudo bem? Como vai? Como passou essa semana? Que bom que nós podemos estar aí mais uma semana para estudar a Palavra de Deus, para podermos discutir assuntos tão importantes, né? E eu aproveito já para poder pedir para todos, né, curtirem a nossa página do YouTube, @IASDGuaíra, ativar o sininho de notificações, porque nós estamos também pelo YouTube, né, ao vivo e a cores. Lá vocês vão conseguir ver o pastor mais elegante, pregando os princípios de saúde, né, perdeu bastante peso, olha lá. Então eu brincadeiras à parte, nosso canal vem crescendo, graças a Deus, e com a ajuda das pessoas que acompanham, né, principalmente o Ensino de Jesus, mas não tem só o Ensino de Jesus lá, né? Nós temos várias programações da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui de Guaíra. Então, deixo esse convite a todos. Muito bem, o Fábio já falou do nosso mestre espiritual aqui, o pastor Jorge. É um grande privilégio, pastor, nós termos a tua participação conosco aqui em todos os programas. Esses dias a minha mãe se encontrou com o pastor de Terra Roxa. E aí o pastor perguntou sobre o senhor, se o senhor era um bom pastor. Sabe o que ela disse? Olha, ele é um bom pastor. Pode perguntar qualquer coisa para ele que ele responde. É verdade. Então, trazendo aí a saudação da dona Judite Lobato, o senhor. Tudo bem, pastor? Olá, Marciel, tudo bem? Que bom estarmos juntos no programa. Nossa querida irmã Judite, um grande abraço. Obrigado aí pelo carinho e preferência, né? Aos nossos amigos ouvintes também, uma alegria estarmos juntos. E a gente tenta partilhar um pouquinho daquilo que a gente sabe, né? Conhece da Bíblia, falta muito, tem muito que aprender, né? Daqui uns dias quero chegar igual o Leandro Quadros, né? Falando em Leandro Quadros, ele vai estar aqui no mês de junho, né? Aqui em Guaíra, isso é legal. Leandro Quadros é um apresentador aí da Mira da Verdade, né? Da TV Novo Tempo, da rádio Novo Conhece Tempo. muito, hein? Mas nós temos aqui hoje, vamos falar de saúde, e daqui a alguns dias vamos ter a Priscila aí, doutora, né? É biomédica, está se preparando aí, ó, vai ser legal. Além de advogada, biomédica, vai ser... Aí a coisa fica melhor ainda, né? Um grande abraço, vai ser uma alegria participarmos juntos desse programa que fala da saúde, especialmente saúde de acordo com o plano de Deus, né? Pessoal, não saia daí. Nós vamos ter um pequeno intervalo onde nós vamos ouvir a nossa música prefixo aqui do programa e já voltamos com a oração e também o estudo da Bíblia, que hoje nós vamos falar sobre os princípios de saúde, aquilo que Deus deixou escrito na Bíblia para que nós pudéssemos seguir, para que tivéssemos uma melhor saúde, pudéssemos termos uma melhor convivência.
aproxima. Já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus Muito bem, amigos ouvintes, programa Ensino Jesus, depois dessa linda música que fala da esperança que nós temos à volta de Jesus. Convido você, antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos orar. Ore comigo agora, oremos. Deus maravilhoso, obrigado pela vida, obrigado por ser o nosso Criador. E de maneira muito especial, nesse programa, fale o nosso coração. Se estamos orando com alguém agora, falando com um amigo, uma amiga, talvez com alguma dificuldade de saúde, queremos entregá-lo nas tuas mãos e que através do programa, através do estudo da tua palavra, o Senhor possa nos dar a direção, como viver melhor e como nos preparar para a vida eterna também. Abençoe este amigo, esta amiga que ora conosco. Nós oramos e pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, você que está ligando o rádio hoje, talvez pela primeira vez, ou está vendo aí pelo YouTube, este programa, o programa Ensinos de Jesus, é um programa que tem um compromisso com a verdade. Um compromisso de dizer único e exclusivamente aquilo que diz a Bíblia Sagrada. Este é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia e nós estamos espalhados por diversas rádios. Vou começar aqui a citá-las. Você que está nos ouvindo pela Rádio Tom FM, que é na cidade de Guaíra. Você que está nos ouvindo pela Rádio Mercosul 91.7, também em Guaíra. Você que está nos ouvindo pela 94.5 na região de Caraíma. E você que está nos ouvindo na região de Mercedes, pela rádio Mercedes 87.9 e também a Rádio Pato 87.9. Sejam todos muito bem-vindos e continue conosco nessa próxima hora de programa. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre os princípios de saúde e vocês sabem que a saúde hoje é algo que é se discutido em diversos aspectos, né? Muitas vezes a mídia nos mostra alguns aspectos da saúde que não é bem o melhor para nós, né? Às vezes, propagandas pagas, conteúdos científicos, entre aspas, feitos para beneficiar esse ou aquela indústria, mas Deus deixou um guia seguro, Deus deixou a Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada hoje vai nos dizer o que é bom para a nossa saúde, do que nós devemos nos alimentar, o que nós devemos beber, se nós temos que descansar, se não temos, quantas horas, tudo isso nós vamos aprender no programa de hoje. Pastor, quando o ser humano foi criado, qual foi o cuidado que Deus teve com o ser humano, com a sua alimentação? Muito bem, nós temos logo no princípio da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 1, os versículos 29 e 30, Deus dá uma dieta. Nós sabemos que nós somos o que comemos, o que bebemos, né? Então nós temos uma dieta, a dieta original antes do pecado, como é que Deus planejou para o ser humano. E a gente vai ouvir na voz da Priscila o que a palavra de Deus diz, porque o importante, o fabricante sabe exatamente como funciona, né, o seu veículo, o motor, né? Então, Deus é o nosso Criador, e a Bíblia não deixa dúvida sobre isso, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o que a Bíblia diz, qual foi a dieta que Deus planejou para o ser humano? Gênesis 1, 29 e 30 diz assim: E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto
e que dê semente. Isso vos será mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Então, a dieta original de Deus para a alimentação do ser humano envolvia frutas, né, e semente. A semente, entenda aí as nozes, castanhas. Eu creio que no Jardim do Éden não tinha como cozer o alimento, né, ou cozinhar, mas a dieta original era isto. Esses dias a minha esposa perguntou, mas os animais entravam na dieta para comer os animais? O texto está falando que para os animais, né, a dieta incluía algo mais, ervas, né? Então, no começo não tinha folhas, não se comia alface, não se comia couve, rúcula, para aqueles que são muito amantes de folhas, né? Antes do pecado não tinha. A partir do pecado, após o pecado, Deus implementa alguma coisa. No verso Gênesis 3, versículo 18, veja que Deus vai implementar algo mais. O que a Bíblia diz ali? Ela produzirá também cardos e abrolhos. Você está falando da terra, né? Isso. A terra produzirá cardos, né, e abrolhos, espinhos. E tu comerás a erva do campo. Então, após o pecado, Marcial e amigos ouvintes, Deus colocou na dieta também as folhas, né, as ervas do campo. E é tão interessante, muitos dos nossos remédios estão nas ervas, né? Por exemplo, Mas a maior parte, né? Exato. E as ervas, vamos pensar aqui, esses dias eu não estava tão bem, tomei um boldo ali, coisa boa, né, para o fígado, você não pode tomar demais. Delicioso, né, pastor? Uma delícia. A loza, né? Se for ver bem, né, pastor, a medicina que nós conhecemos hoje, sintética, ela evoluiu de alguns anos para cá, né? Porque até então era só chá daqui, era só a medicina. Folha dali. A medicina era totalmente. E eu fico preocupado porque esse conhecimento está se perdendo, né? Que os mais antigos, né? Eles está se perdendo isso. Isso é uma pena. A gente quase não pratica mais isso. Mas, em resumo, a alimentação saudável não incluía o alimento tão saboroso que o povo gosta, né? Carne, né? Pastor, se naquela época o senhor disse que logo Adão e Eva saíram do Jardim do Éden após o pecado, mesmo assim eles continuaram se alimentando de frutas, de sementes, nozes. Isso durou mais ou menos até o dilúvio, correto? O dilúvio é por 1600 e alguma coisa. Durante este período, quanto tempo o povo vivia, por exemplo? A Bíblia fala de se alguém vivia, porque hoje a gente vive de 80, de 75 a 90, 100 anos, quando muito, né? Arrastado, e naquela né? época, como é que funcionava? Então nós temos ali a genealogia, né, dos descendentes de Adão. Adão, Eva, Adão foram os nossos primeiros pais, são as matrizes, né, poderíamos dizer, ali, nossos patriarcas. E em Gênesis capítulo 5, então nós temos os descendentes. Gênesis 5, verso 5, verso 8, verso 27. Vamos ver alguns personagens, só para a gente ter uma ideia. Priscila. Vamos lá. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Versículo 8. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. E no 27, todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Interessante, Adão foi criado diretamente, foi Deus quem o criou, né? Tocou em Adão, criou ali, amassou o barro, preparou. E Adão viveu 930 anos. O filho dele, Sete, viveu 912 anos, viveu pouco menos que o pai. Mas o homem descrito aqui na Bíblia, que mais viveu, foi um dos descendentes, foi Matusalém ou Metusalém, né? 969 anos, quase 1000 anos. Pessoa, camarada, nasceu em 1800. Aí 1801. Ele durou até 1969. Rapaz, o quase camarada viveu bem, hein? Agora, não basta se fosse viver. agora, não ia aguentar, não, hein? Não. O B.O., né? A questão não é só viver, é como eles viviam. Viviam com qualidade de vida, né? Porque essa é a diferença. Porque você viver doente, eu
sempre peço a Deus, Senhor, eu não gostaria de ficar numa cama, deitado, doente, numa cadeira de roda, aí, sem poder saber o que está acontecendo, expressar meu amor, eu não gostaria de passar por isso. Então, gostaria de viver com qualidade. Agora, alguém me perguntou, pastor, e essa semana me perguntaram, será que os anos naquele tempo era igual aos nossos, era a mesma coisa? Será que eles não se enganaram? Claro que não, porque quem escreve Gênesis? Quem escreveu o livro de Gênesis? Nós cremos que foi Moisés. Exato, né? Moisés escreveu. Então Moisés já viveu 1450 anos antes de Cristo. Então Moisés tem o conhecimento que nós temos hoje, né? Ali. Então eles viviam muito, realmente. Agora, a que se deve isso? Claro, estava muito próximo da criação. É um mundo puro, não tinha o oxigênio, né? Pureza, os alimentos, não tinha agrotóxicos, tanta coisa que a gente tem hoje, né? Então, e tem mais um detalhe que eu falo daqui a pouquinho. Muito bem. Pastor, durante esse período que o homem vivia tanto tempo assim, né? E hoje, infelizmente, nós não vivemos tanto, ou felizmente, e também, como o senhor falou, né? Se a gente não tem qualidade de vida, não adianta viver muito. Não compensa, né? Não compensa. Mas os homens naquela época tinham, assim, uma estrutura, quando a gente fala homem, estou falando de homens e mulheres, né? A família humana, né? Que viviam a raça humana. Muito tempo. Mas teve uma parte, um período que Deus permitiu, então, que o homem começasse a se alimentar do alimento carne, ou seja, de animais. Mas mesmo assim, Deus teve uma preocupação com essa situação. Isso é muito interessante o que você está falando. O ser humano vai se corromper, né? Nós temos o capítulo 6 de Gênesis, quando Deus então vai pôr um freio, Deus vai colocar um freio na maldade do ser humano. E Deus então encontra um personagem muito conhecido, né? Muito divulgado a sua biografia, chamado Noé. E Deus viu a maldade do ser humano e disse, olha, eu vou ter que pôr um limite. E Deus fala com Noé sobre o dilúvio que viria. Noé deveria então preparar uma arca e entrar nela com a sua família. E no capítulo 7 de Gênesis, Priscila pode ler, verso 1 e 2, é interessante que Deus falou que deveria entrar nessa arca. A partir daí nós temos Deus preparando e vamos entender por que Deus estabeleceu, falou o que poderia comer e o que não se deveria, né? A partir daí começa a classificação. Disse o Senhor a Noé, entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Então, quando Noé entrou na arca, com a sua família, Deus falou agora os animais também devem entrar, né? Deveriam entrar também. Muita gente, até conversava com alguém hoje, a pessoa disse, não, só foi um par, um casal de cada espécie. Claro que não. A Bíblia é clara aqui no verso 2, dos animais limpos você leve consigo quantos pares? 7 pares. 7 pares. Dos animais impuros ou imundos, um par. Caso Noé tivesse comido matado para comer, se alimentar, o macho ou a fêmea dos animais impuros, nós nem sabemos se existiu, porque acabou a espécie. Ela desapareceu. Agora, no capítulo 9, né, de Gênesis ali, verso 3 e 4, então quando Noé sai da arca, Deus fala para ele ter uma orientação sobre a alimentação. O que a palavra de Deus diz aqui? Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Interessante, né? Como é que estaria o mundo, Marciel e os amigos ouvintes, quando Noé saiu da arca? Como é que ele estava? Ora, pastor, quando Noé saiu da arca, o mundo estava praticamente todo destruído, né? Completamente, Não tinha pastagem, não tinha absolutamente... Tinha água, né? Água e corpos mortos, né? Exato. Então, como nós já vimos, dentro da arca foram postos 7 pares de animais limpos. Agora, tem uma palavra que tem que tomar cuidado, diz assim, tudo que se move
né? Serve-vos-á para alimento. A gente, algumas cascavéis devem estar lá dentro também, né? Mas tem gente que come cobra, tá? tem, né? Tem. Barata, rato. Tem de tudo. Só que Deus está falando aqui dos que se movem. Claro que Noé já estava entendendo o animal limpo, né? E outra coisa, lembra que eu falei aqui que quando o pecado entrou, Deus faz uma alteração na dieta, inclui o quê? Plantas, ervas. Agora Deus vai implementar, Acrescentar mais acrescentar, exatamente. Ele não tira os outros, mas acrescenta o alimento carne. Só que a Bíblia é progressiva, a revelação é progressiva. Mas tem um detalhe aqui, ó. Deus já vai colocando restrição. Com o seu sangue não comereis. Priscila, eu gostaria que você lesse Levíticos 3,17. Veja como é que essa restrição ela vai se ampliar. E ali em Levíticos 3,17, Deus diz assim, é para sempre, não tem mudança. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações. Em todas as vossas moradas, gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. Estatuto perpétuo, o que é isso? Para sempre. É algo para sempre? Por que Deus vai colocando essas restrições? Deus diz o que pode comer, o que não pode. Por que será? Porque Ele não gosta do ser humano, não quer que a gente coma chocolate, ovinho de Páscoa, né, Fábio aí? Eu nem sei o que é isso. Nem sabe, né? Por que será que Deus coloca essas restrições? É óbvio, né, pastor, que é pensando no bem-estar do ser humano, né? Imagina, Deus cria o ser humano, bota ali a pessoa, o ser humano foi criado à semelhança de Deus, né? E aí vem o pecado e maqueia bastante aquilo ali, mas mesmo assim Deus continua amando o ser humano e ele tem essa preocupação com o cuidado da saúde. É interessante, eu estava aqui pensando, né? Na verdade, nunca tinha parado para pensar nisso. A divisão ali, a explicação a respeito dos animais impuros, basicamente está lá em Levítico, né? Questão de consumo, mas ele já... Em Gênesis, né? Sim, em Gênesis sim. Já tem essa menção. Tem algum lugar, pastor, além do dilúvio ali, que se fala a respeito dessa classificação? Aí nós vamos ter lá para Levítico, mas vamos pensar aqui. Noé era inteligente ou não? Sim. Mas se ele falou para Noé já sabia o que era, né? Mas vamos pensar que ele não falou nada para Noé. Noé, você tem aqui um gato, um gatinho e uma gatinha. Beleza. Aí Noé falou, estou com vontade de comer esse gato. O que ia acontecer com a espécie? Precisava Deus falar? Mas Deus é claro, é impuro, né? Sim. É impuro. Mas vamos imaginar que Deus tivesse falado nada que não fosse impuro. Entendi. E acabar com a espécie. Então, Ele ia ver, né? Vou comer gente, Noé é inteligente. Não é inteligente. Só de ver, bom, são 7 casais de animais puros. E até porque o tempo que a arca ficou ali não daria para reproduzir aí também. Só um casal. Exatamente. Gente. Do impuro. Exato. Se começa o impuro, acabou. Exato. Outra coisa. Foi embora. Os animais limpos também eram usados para quê? Em sacrifícios, oferendas a Deus. Sim. Uhum. Tanto é que Abel ofereceu o quê? Em Gênesis capítulo 4, um cordeiro. Então, Deus ela recebia como oferta, Deus aceitava esse sacrifício de animais, e eles representam Jesus, né, o cordeiro. Agora, Deus vai colocar o alimento, como alimento, mas nós temos a revelação, ela é progressiva, a gente não pode... Não, mas eu estou pensando, apesar dessa revelação vir em Levítico, e a Bíblia não ter mencionado, quando Deus fala isso para Noé, subentende que eles já sabiam o que era puro e o que era impuro. Por exemplo... Né? Apesar de não ter uma sessão ali antes do dilúvio falando, olha, Deus falou que isso é impuro. Em Gênesis capítulo 26, verso 5, fala que Abraão guardava as leis de Deus. Sim, eles já tinham essas leis. Tinha alguma lei escrita? Não. Não tinha. Outra coisa, você não tem na Bíblia ali, até ali, nenhum verso diz assim, não matarás. Mas era errado matar, não? Caim matou. Então, essas pessoas ouviram, tenho certeza, Adão ouviu os conselhos de Deus, as orientações exatamente da boca de Deus. Pastor, o senhor está falando em animais limpos e impuros, né? E quem está nos ouvindo deve estar perguntando, mas quais são os puros, quais são os impuros? A Bíblia faz alguma distinção, não faz? Onde é
que a Bíblia diz que nós vamos ter essa diferença entre os limpos e os impuros. Vamos já responder essa pergunta. Só um detalhezinho. Antes do dilúvio, o ser humano vivia quase 1000 anos. Após o dilúvio, caiu para quanto tempo? 4 gerações. O que mais viveu foi, acho que terá 210 anos, um negócio assim. Caiu ali em pouco tempo, em 120 anos ali, em pouco tempo. Tanto é que no livro de Gênesis ali, fala para Noé, o tempo do ser humano será 120 anos. Ponto. Vamos a Levíticos capítulo, respondendo a sua pergunta, onde é que Deus deu, e ele detalha, né? Levíticos capítulo 11, verso 47, o que Deus diz ali? Isso é bem interessante. 11:47. Isso. Para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Então, Deus deu uma dieta agora. Só que tem animais que você pode comer. Tem animais que você não pode, não deve comer. Poder você até pode, mas não deve. Né? Paulo diz assim, todas as coisas me são o quê? Convenientes. Lícitas, né? Mas nem todas me convêm. Convém. Então, nós temos agora alguns animais, e é bem interessante a gente ler aqui em Levíticos, e temos também Deuteronômio, Levítico capítulo 11, a partir do verso 1, acho que podemos ler, né? Uhum. Vamos até o verso 12 ali, e depois vamos ver se a gente precisa ler mais alguma coisa. Levíticos. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Segura um pouquinho, quem é que está falando? O Senhor. E esse Senhor é quem? É Deus. Deus, é Ele que está falando. Então, que privilégio, né? Deus vai dar uma orientação, uma dieta. Eu gostaria que Deus dissesse para mim assim, ó, mas Ele fala, né, através da Bíblia, é fantástico isso. O que Deus falou, Priscila? Dizei aos filhos de Israel: são estes animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tem unhas fendidas e o casco se divide em 2, e rumina, e entre os animais... Para aí um pouquinho. Só termina esse versículo. Estes comereis. Veja bem. Olha, pastor. Deus está falando aqui e ele já dá algumas características de qual que é o animal limpo. Está lá no verso 3. Tem unhas fendidas e o casco se divide em 2 e rumina. Entre os animais, estes comereis. Interessante, o casquinho dividido em 2 partidinhos, né? E ruminar. Tem que ter as duas, está falando dos quadrúpedes. Duas características, tem né? Tem que ter as duas. Elas têm que constar no mesmo animal. Se tiver só uma, não vale. Ele é cumulativo. É fake, né? É fake. Aí o verso 4 continua. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo, que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem a unha fendida, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. Nós paramos aqui no verso claro, 7. Né, pastor? Né? Ficou claro quando o senhor disse aí que não basta ter uma característica só, né? Não basta ter só as unhas fendidas, tem que ter as unhas fendidas, tem que ruminar, o casco tem que ser dividido, não basta uma coisa só. Hoje eu conversava com uma pessoa, ela estava me perguntando exatamente sobre esse assunto. Aqui no Brasil a gente não come gato. Eu não espero que não, né? Conscientemente, né? Alguns países comem cachorro, comem rato. Mas Deus, ele deu uma dieta. Ele sabe o que é melhor para nós. E o nosso corpo é um templo. É templo do Espírito Santo. Daqui a pouquinho o Fábio vai falar, que ele vai puxar aqui no chat GPT, né? Por que não se come o porco, né? Mas a Bíblia fala do porco. Agora, o porco não tem a unha dividida em 2? Tem? Tem. Tem. E por que não pode comer, então? Ele não rumina. E se o porco, mesmo que ruminasse e tivesse a unha dividida em 2? Então, mas interessante que no caso do mas porco, não tem, pastor, né? No caso de todos os animais aqui, Deus é bem taxativo e cada um no seu versículo. Mas quando fala do porco, ele trata ali do versículo 8 e o 9 junto, né? Então, assim, não, perdão, do 7 e o 8. Ou seja, ele tem uma específica... Na verdade, aqui a gente fala por porco ali, mas é para todos os animais imundos. Esse não tocareis no seu cadáver é para todos, tá? Porque
a contaminação é muito rápido depois que o animal morre, né? Agora, mesmo que o porco tivesse as duas, ele só tem uma característica, mas existe a palavra de Deus. Eu ouvi um médico, um professor da Harvard, professor de medicina, ele falou assim, ó, fica com a palavra de Deus. Fica com os conselhos de Deus. Deus sempre vai estar certo. E ele sabe por quê. A gente falou do sangue, né? Gordura nenhuma, nem sangue comereis. Por que não comer gordura? Gente, quando Deus deu aquela orientação, há 6.000 anos atrás, né? Por que não comer gordura? A gente sabe hoje que a gordura, ela faz muito mal, né? Colesterol, quantas pessoas morrem. E as toxinas ficam ali também. O sangue. Por que não comer sangue? Toda a contaminação está ali, né? Exatamente. Você que está estudando agora na área de saúde, você entende muito bem disso. Então Deus sabe por quê. A gente sabe que muitas doenças, por exemplo, a hanseníase, existe um animalzinho aqui no Brasil que é um dos campeões responsáveis pela transmissão. Eu estive lá no Amazonas, numa vila lá que muitas pessoas que têm a hanseníase e a lepra, para quem não... E segundo informações, o tatu ele é um dos portadores, né, da hanseníase, né? Eu creio que muitas das doenças é desobediência do ser humano, ou todas talvez, né? A maioria, pelo menos, né? Exato. Tem um texto, antes de continuarmos, que é bem interessante, Êxodo capítulo 15, verso 26, eu acho que é muito interessante ler esse verso, um amigo ouvinte entender. Olha o que Deus está falando para o povo escolhido dele, o povo de Israel, e hoje nós somos o Israel de Deus. Se você quer ter saúde, você quer ter vida, olha o que Deus fala. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvido aos teus mandamentos, e guardarem todos os teus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Então Deus está preocupado com a nossa saúde ou não? Com certeza. Se ouvir a voz de Deus, se seguir os conselhos, se comer direitinho, certinho, se dormir certo, se fizer atividade física, se tomar água, luz solar, ar puro, que a gente deve falar alguma coisa mais sobre isso, nenhuma doença dessa vai vir sobre você. Eu creio que muita doença a gente cava com os dentes. Adquirida, né? Exatamente. Pastor, nós estamos agora falando dos animais, os quadrúpedes, né? Em Levíticos 11, né? Especialmente, né? Agora eu gostaria que a gente entrasse também no assunto do peixe, das aves. A Bíblia também, ela faz distinção? Sim, vamos ver aqui, né? Vamos ver a partir do verso, paramos no verso 8. Então ali, deixa eu explicar um pouquinho aqui, falando do porco ainda. Fala ali para não comer o porco, né? No verso 7, Levíticos 11, verso 7. Nem tocar no seu cadáver. Fábio, tem alguma informação importante aí sobre o porco? Vamos procurar aqui. Vamos lá. E é o seguinte, algumas pessoas dizem assim, ó, mas o porquinho de hoje é tão limpinho, é criado lá... na granja. Exato. Então, existem argumentos que o ser humano usa. Será que convence a Deus? Senhor, o porco é limpo, Senhor. Dá para convencer a Deus? O que foi que a serpente falou para Eva lá no Jardim do Éden? O que foi que ela falou? Deus... Era uma fruta, não era, Marcial? Priscila? Ela disse que não era verdade, que se ela comesse ia morrer, não. Ao contrário, Deus não queria que eles abrissem os olhos, né? É tão interessante, eu penso nisso, o pecado, o diabo, ele achou uma desculpa, né? Para Jesus, ele falou assim, ó, se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras virar o quê? Pão. Ele sempre tentou o ser humano pela boca, ele tentou Jesus pela boca. Então não se engane, o diabo não mudou. Né? Hoje, quantas famílias destruídas aí pelo álcool, tabaco, tudo entra pela boca, né? Então o porco não é apenas aquele porco que você compra lá, o pernil. Você tem que olhar nos alimentos que você vai comprar. Ele está embutido ali na gordura do porco, né? Muitas gorduras animais ali, às vezes é porco. Gelatina. Conversava com alguém e falou assim, gelatina, a maioria das gelatinas, e tem muito adventista comendo gelatina aí, comendo porco sem saber. Vai comprar gelatina? É só se for natural, porque se for animal é porco. Sabia disso ou não? O café. Uma boa parte do café tem o quê? Sangue, né? Eles misturam, segundo informações. Sorvete. Tem uns sorvetes deliciosos, né? Feito com gordura animal. Gordura quê?
de porco, a gente não sabe disso, mas muitas constatado. O bacon, o salame, enfim, não é para comer nem os eivados. Não, mas não comi porco, comi só um bacon, né? É a mesma coisa, ou talvez pior. Fábio, nada ainda, Fábio? Não, eu tô mexendo com ele. Eu tô xaropeando ele aqui para ver o que ele me fala. Vamos lá. Priscila, os animais da água. O que a Bíblia fala a partir do verso 9 de Levíticos? De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todos os que têm barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, estes comereis. Olha aí, segura aí. Duas as características de novo: barbatanas e escamas. Dos animais quadrúpedos, os bichos de 4 pés, né? 4 pernas. Pastor. Era unhas fendidas e romina. Agora é barbatanas e escamas. Esses comereis. O que mais? Vamos terminar aqui, Priscila. Vamos deixar o raciocínio. O que mais, Priscila? Fala aí. Porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, também os que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes vos serão outros abominação, para vós outros abominação. Servosão, pois, por abominação da sua carne, não comereis e abominareis o seu cadáver. Então, Deus deu características. Por exemplo, o jacaré tem escama, tem barbatana, então não se deve comer. Peixes, o dourado, está proibido pescar agora, né? Mas pode comer? Pode. E por que pode? Tem escamas. E tem escamas e barbatanas. E é gostoso. Tem também. Tem escamas e barbatanas, né? O jaú, podemos comer o jaú? Não. O pintado? Não. Por que não podemos? Esses peixes são bagres, né? Esses peixes, eles são responsáveis, a grande maioria... O lixeiro da comer. água, né? O jaú fica no fundo, né? Armado, pintado. E hoje é prato caro, né? Fruto do mar. Tem algum fruto do mar que a gente pode comer? Camarão pode comer? Não. Lagosta pode comer? Por que não podemos comer? Porque eles fazem limpeza. É eles quem... O trabalho deles é fazer a limpeza dos mares. E Deus falou para não comer. Pastor, eu preciso falar do chat GPT para não falar que o senhor me pediu e aí... Não perdi a pesquisa, né? Não, Tá certo, brincadeira. Porque, na verdade, o que eu fiz? Eu perguntei para ele, olha, nos dias de hoje, né, os argumentos bíblicos para não se consumir o porco, eles se sustentam? Olha aí. Eu já fiz... Não, mas é bacana. Daí ele falou, olha... Ele falou que a proibição de comer porco vem de Levítico e Deuteronômio, né? Na lógica bíblica, são animais imundos. Pergunta se o Novo Testamento mudou isso. Ele fala que não. Ele fala que não houve uma alteração dessa percepção judaica. Fala da interpretação adventista aqui também, que nós estamos falando. Mas daí eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, se você fosse humano, você comeria ou não? Aí eu perguntei. Daí ele falou, olha, boa pergunta. Se eu fosse humano, provavelmente eu não comeria carne de porco. Aí por quê? Por 3 motivos, ele fala. Princípio de coerência bíblica. A distinção entre o limpo e o imundo aparece antes de Moisés, em Noé. Fala que não existe nenhum texto claramente dizendo que agora você pode comer animal imundo. O segundo é por princípio de saúde e prevenção, que mesmo hoje, com muita coisa mudou, a carne suína ela é considerada uma carne de risco e principalmente os alimentos ultraprocessados, bacon, presunto, não sei o quê, são ligados a problemas de saúde. E princípio espiritual. Eu veria isso como algo além do poder ou não comer. Minha vida reflete escolhas conscientes ou só costumes. Nesse caso, para evitar essa discussão, eu agiria com disciplina, consciência e cuidado com o corpo. Achei até que ele ia falar sobre os parasitas. E quem falou tá aqui. Um ponto importante que eu queria tocar aqui é também das aves, né? A Bíblia fala das aves, não precisa ler, mas as aves tem águia, coruja, gavião, avestruz. Nada deve se comer. Então, a Bíblia não fala das características dos animais, mas fala do nome, segundo a sua espécie. Mas pegando as características, a gente pode aplicar isso. Algumas pessoas dizem assim, no Novo Testamento isso foi mudado, Jesus mudou. Mas eu queria trazer um texto para você ver que não mudou. Atos capítulo 15, verso 29. Dá uma olhadinha aqui.
Porque algumas pessoas usam um argumento furado, né? Que entra pela boca, Não contamina. não contamina o ser humano. Esse argumento é furado porque lá em Mateus capítulo 15, Jesus não estava tratando de alimentação. Lá em Mateus 15, o amigo leitor pode ler depois do 1 ao 15, lá estava tratando de um costume, comer sem lavar o quê? As mãos. As mãos, é disso que estava falando. Então Jesus estava falando, comer sem lavar as mãos não contamina. A questão contamina ali é cerimonial, não que contamina, não é que não contamina pegar uma verme, uma doença às vezes, né? Se você comer com as mãos sujas, você pode pegar uma doença. Atos 15, verso 29, o que a Bíblia diz? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardareis. Saúde. Saúde. Então, se abster é o quê? Não fazer. Não fazer. Se abster de carne, alimentos foram oferecidos a ídolos, animais sufocados e do sangue. Está falando exatamente a orientação de saúde, né? Algumas pessoas também usam Atos 10 para dizer, Pedro, mata e coma, pode comer, né? Na visão. Olha que incoerência. Eu fico pensando, e o amigo ouvinte deve concordar ali, espero que você entenda. Se Jesus tivesse abolido no capítulo 15 de Mateus, que entra pela boca não contamina o homem, será que Pedro não sabia disso? Precisava ter repetido para Pedro lá? Claro que lá também, em Atos 10, não está falando também a visão, não está falando de alimentos. Estavam preparando comida para Pedro, ele estava com fome. Pedro teve a visão, 3 vezes a visão apareceu o lençol com os animais lá, imundos, e foi recolhido. E Pedro não entendeu, até que chegou uns amigos lá, disseram, Pedro, é para você pregar lá para Cornélio. Cornélio era gentil, e os judeus não conversam com gentil. Esse é o negócio, mas o evangelho é para todos. Então lá está falando da salvação para todos. Todas as pessoas, só ler todo o capítulo, você vai entender. E se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, a gente vai conversar, né? Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender, meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim.
que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim, que antes possa me reconhecer e descrever em teu amor. Possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Estamos de volta com o programa Ensinos de Jesus, estamos quase chegando ao final do nosso programa. Queremos convidar para ficar mais uns minutinhos conosco. Hoje nós estamos falando sobre o programa de saúde, sobre os princípios de saúde descritos na Bíblia. Nós aprendemos aqui sobre os animais, quais os animais que são considerados limpos, os impuros. Também falamos sobre os peixes, né, que tipos de animais marinhos e peixes que nós podemos se alimentar e não. Também das aves. Pastor Jorge, eu queria, antes de terminar o programa, que o senhor desse aqui uma explicaçãozinha, assim, deixasse bem sinteticamente, quais os animais limpos, quais são as características dos animais limpos para que o nosso ouvinte possa ter isso em mente quando ele vai escolher o tipo de animal que ele vai se alimentar dele. Muito bem. Recapitulando aqui, de acordo com a Bíblia, Levíticos 11, os animais que podemos comer, devemos... Você não é obrigado a comer, né? Se quiser ser um vegetariano, não tem problema, seria muito bem-vindo. Os animais devem ter duas características: o casco dividido em dois e ruminar. Ruminar é aquele boi que come, né, pasta o dia inteiro, deita lá e depois ele vai mastigar o que ele comeu. Isso os animais quadrúpedes. Casquinho dividido em dois. Cavalo não tem o casco dividido em dois, então fica claro isso, né? O boi tem. O cavalo não tem o casco e não rumina. O porco tem o casco dividido em dois, mas não rumina. Então, tem que ter as duas características: ruminar e o casco dividido em dois. Segundo, os peixes. Os peixes têm que ter duas características: barbatanas e escamas. Isso serve para todos os animais que vivem na água. Então, seja camarão, seja qualquer outro, não tem barbatana, não tem escama, não se come. Tilápia, tem barbatana e tem escama. Essa é a característica. Os insetos. A Bíblia não abre mão para comer inseto. Tem um gafanhoto, né? Se você ler lá, um gafanhoto que as pernas de trás são maiores e saltava, né? Então Deus liberou esse tipo de gafanhoto. O resto dos insetos, nenhum. As aves. Nós temos ali, em Levíticos capítulo 11, as características. Tipo papagaio, gavião, coruja, nada desses animais. Então a gente crê que o pombo, a galinha, o frango, né, o peru, está dentro dos animais limpos. Até por terem, a Bíblia não descreve, mas eu entendo estudando isso, por terem o papo e a moela. Então eles têm dois, é um purificador, né? É isso que a gente entende. Em Isaías tem um texto muito forte. Vamos ler dois textos. Isaías 65, no versículo
2-4, Deus fala para o povo de Israel para que eles... O que causava em Deus aquilo que eles faziam? Isaías 65, verso 2-4. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Um povo rebelde que andava por caminhos que não era bom. O que eles faziam? Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, come carne de porco e tem seu prato ensopado de carne abominável. Então Deus fala que essas coisas irritavam a Deus, e essas coisas eles desobedeciam. E agora, Isaías 66, fechando esse bloco aqui para a gente, verso 15 ao 17, bem rapidamente, está falando da volta de Jesus, está falando do fim do mundo. E o que Deus fala ali? Porque eis que o Senhor virá em fogo e os seus carros como um torvelinho, para tornar sua ira em furor e sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Os que se santificam e se purificam para entrar nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e ratos, serão consumidos, assim diz o Senhor. Os que comem carne de porco, Ratos. coisas abomináveis. Nós vimos os tipos de peixes, de coisas, serão consumidos. Aí o pessoal fala, mas rato? É um roedor, né? É um porquinho. Uma capivara. A placa. placa. Falamos junto, hein, pastor? Olha, a plaquinha, né? Deixa eu falar uma coisa. Será que Deus muda? Será que Deus quer o nosso mal? Deus restringiu a árvore lá do conhecimento do bem e do mal, porque Deus não gostava de Adão e Eva? Amigo ouvinte, pense nisso. Será que não é o seu bem? E Deus, Ele está preparando um povo para o céu. E Ele está dando as orientações para nós, né? Muito bem, estamos no finalzinho do nosso programa. Hoje nós falamos aqui sobre os princípios de saúde. Próximo programa, quero que você nos acompanhe, porque nós vamos dar continuidade a esse assunto. E Marcel, só para fechar, em 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, eu acho que seria bem interessante, né? Por que não usar isso? Por que não comer? O que Paulo fala ali em 1 Coríntios 6, 19 e 20? Vamos lá. Esse texto é muito importante. 1 Coríntios 6, 19 e 20. 6, 19 e 20 diz assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que está em vós, e o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus com o vosso corpo. Acho que é muito importante isso, né? O nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Pastor, encerra o nosso programa. Nós vamos ter uma pequena música. Desculpa, eu achei que você tinha falado... Desculpa, eu achei que você ia falar... Eu achei que você ia mandar ele orar e... Vai lá, desculpa. Vamos lá. Finalizando o nosso programa, nós vamos ter uma música especial. Na volta, o pastor estará concluindo com uma oração. Se eu tenho um sonho, meu sonho é ver Jesus tocar o seu rosto
Muito bem, estamos de volta, encerrando o programa Ensino de Jesus. Hoje falando sobre saúde, baseado na Bíblia, os princípios de saúde. E Deus quer que você viva muito, com qualidade de vida, com saúde. Você entendeu o programa de hoje? Deus quer o seu bem. E a pergunta é, reconheço que Deus, meu corpo é templo do Espírito Santo, quero cuidar desse corpo, amar a Deus, viver da melhor maneira possível para glorificar o nome de Deus. Eu sei que você quer isso. Quer fazer a vontade de Deus, não quer? Eu também. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Deus vai te abençoar. Vamos orar agora? Oremos então. Deus maravilhoso, obrigado pelo ensino da Tua Palavra. Obrigado pela presença do Espírito Santo. E, Senhor, talvez nesse momento esteja orando com alguém enfermo. Talvez orando com alguém que está indo na contramão dos ensinos da Bíblia. O Senhor pode nos perdoar se nós nos arrependermos. Perdoe esse amigo, essa amiga. Abre a mente dele e ajude que, a partir desse momento, aqueles que não conheciam possam viver esses princípios de acordo com a Tua vontade. Abençoe essa família, este amigo, esta amiga, e prepare-nos para o Teu reino. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. O programa Ensino de Jesus, queridos amigos, volta na próxima semana. E agora nos despedimos dizendo assim: o Senhor sobre ti levante o seu rosto. O Senhor tenha misericórdia de ti. E o Senhor te dê a paz. Um grande abraço. Até a próxima semana.